Bem-vindos ao podcast do Arred Pass, versão 2022, nossa primeira edição, utilizando aqui os estúdios no Arred Coworking do nosso podcast, o Arredcast. Mais uma vez a gente recebendo aqui ilustres convidados para a gente conversar sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre negócio, sobre dores do nosso negócio. E nessa primeira edição, eu sou Moisés Tavares, gestor de comunidade aqui do Arred Coworking, junto com a Thaís. Olá! Prazer grande retomar aqui para os estúdios do Arredcast, dessa vez para falar sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre crescimentos exponenciais de negócios, né? Um projeto aí que a gente já queria ter trazido há algum tempo e conseguimos agora. É isso aí. Bom, o Arred Coworking, como alguns conhecem, aqueles que não conhecem, é sempre bom a gente repetir, contar a história de novo. É um espaço aqui em Apucarana para empreendedores, para profissionais liberais, para suas empresas, que além do espaço físico, o grande propósito é conectar pessoas. E além disso, nós desenvolvemos o produto que é o Arred Pass, que são aquelas pessoas que querem estar conectado à comunidade do Arred Coworking, porém não precisam fisicamente estar conosco. Por conta disso, então, nós iniciamos a primeira turma do Arred Pass, com alguns profissionais, com algumas empresas, e durante essa nossa jornada do Arred Pass, com alguns encontros, talvez uma das nossas maiores entregas é deixar público aqui quais são os nossos empreendedores, quais são os nossos convidados. E hoje, nessa primeira edição, a gente tem duas convidadas ilustres empreendedoras aqui do município de Apucarana, de áreas totalmente distintas, mas que a gente vai poder, né, Thaís, bater um papo, trocar uma ideia sobre a sua atuação e, com certeza, expandir horizontes aí com relação à atuação profissional de cada uma. Meninas, sejam bem-vindas. Nesse primeiro bloco, a gente quer fazer uma apresentação. Então, nós estamos aqui com a Tami e com a Michela, que vão poder se apresentar. Começar aqui com a Tami, nossa amiga, engenheira. Tami, quem é você? De onde você é? Quantos anos você tem? Se apresente, seja muito bem-vinda ao nosso podcast do Arred Pass. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Thaís, Moisés. É bem legal, né, estar participando de uma coisa tão diferente, né? Bom, não tenho muita experiência aqui, mas deixa eu explicar mais ou menos o que eu faço. Hoje eu sou consultora de gestão, né? É um nicho bem específico. Eu falo sobre PBQPH, é como se fosse a gestão da qualidade para a construção civil. Então, hoje eu sou auditora externa, audito diversas empresas e presto consultoria para algumas construtoras aqui de Apucarana, atendo, né, toda a região aqui do Paraná. E, né, recentemente, estou desenvolvendo um projeto onde eu explico gestão de forma mais descomplicada, né, para profissionais que são autônomos, engenheiros, arquitetos, utilizando os mesmos conceitos que se aplicam para grandes construtoras, mas trazendo para uma linguagem mais simples, né, porque hoje, querendo ou não, meu trabalho são para empresas mais estruturadas, com equipes, né, com vários processos, várias obras, e um pouco mais difícil para quem está começando entender e ter recursos para fazer um trabalho dessa forma, né? Então, eu quis trazer exatamente os mesmos conceitos, mas de uma forma mais simplificada, né? Exatamente, mas assim, de forma que as pessoas entendam que a gestão, né, não é só para grandes empresas, é para qualquer pessoa. Até assim, na vida pessoal eu utilizo todos os conceitos, né? Então eu estou explicando, né, de forma simplificada como melhorar as atividades do dia a dia. Ô, Tami, para quem não te conhece mesmo, só para a gente saber, você é engenheira civil de formação. Isso, pulei tudo, né? E você é apucaranense. Mas pode fazer agora, então. Então tá. Você é apucaranense ou veio de outro lugar para cá? Como é que foi? Onde que você fez a tua faculdade? Quais foram aí os cursos que você fez para poder hoje estar entregando esse serviço de consultoria? Vixe, resumindo. Então, eu sou de Apucarana mesmo, né? Já sou formada há mais de 10 anos, né? Trabalhei 7 anos numa construtora aqui na cidade mesmo, então eu aprendi a fazer um pouquinho de tudo, né? Então, eu fiz minha especialização em segurança do trabalho, fiz também pós-graduação em meio ambiente, auditoria contábil, estou
há uns 2 meses de terminar a administração, contabilidade, MBA em qualidade e gestão. E mais ou menos em 2017 abri a minha empresa de consultoria, né? Saí dessa construtora onde eu estava para estar integralmente trabalhando com gestão da qualidade. Nascida, criada em Apucarana, Fui formada... embora, fiz o EM, né? Então, morei Maringá. 5 anos em Maringá. E aí, no último ano, retornei aqui para Apucarana. Maravilha. Muito bem. E você, dona Michela, que foi um pouquinho mais longe, né, para poder fazer a faculdade, até inclusive a gente que conhece um pouquinho da história da Michela sabe que essa incursão pelo francês não foi tão de propósito no início, não, né? Nada. E aí, como que foi, Michela? Você é apucaranense também? Conta um pouquinho aí. Sim, Quem é você? c'est moi, Michela. Então, gente, eu sou a Michela, professora de francês. Hoje eu me intitulo como professora de francês nesses papos de negócio. Quando não, mas quando papo de negócio, professora de francês. Porque como a Thaís disse, eu sou daqui de Apucarana, fui para estudar em Assis, em São Paulo, na Unesp. Fiquei lá uns 4 anos e voltei para cá. Quando voltei, fui lá tentar dar aula na escola, mas logo em seguida fui contratada no jornal, na Tribuna do Norte, que foi onde eu conheci a Thaís, inclusive. Sim. Que a gente tinha uma parceria com a Facnopar e tal, a gente fazia um projeto que chamava Vamos Ler, que lindo projeto, inclusive sinto que era um filho. E trabalhei lá por quase 10 anos, entre indas e vindas foram quase 10 anos, né? Mas como eu era formada em francês e tal, trabalhei na escola dando aula de português, fazia o projeto na Tribuna, estudava direito à noite, fazia várias coisas paralelas assim, mas estava lá o professor de francês, e eu comecei a dar aula de francês aqui em Apucarana em 2012, nas escolas públicas. E aí, quando a gente é professora, a gente vai, Thaís sabe, Moisés também, você vai lá, tem uma oportunidade aqui, vamos ver como é que é. E aí, nisso, fui dar aula na Federal do Paraná, no TFPR, na Federal Tecnológica aqui em Apucarana. Nesse contexto é que minha vida como professora de francês deu uma... Guinada. Falei, eu acho que é por aí, porque o pessoal tem muita demanda de francês lá por causa dos contatos. Nisso, a rede apareceu na vida também. E aí, a partir disso, falei, peraí, acho que agora vamos trilhar o caminho quase que exclusivo de professora de francês. Então, sim, sou de Apucarana, que às vezes o pessoal passa em frente à escola e fala, nossa, mas tem uma escola de francês aqui? Falei, ué, né? Mas é isso mesmo, sou de Apucarana. Não. Pourquoi pas, né? Então, sim, sou daqui. Meu pai teve uma distribuidora de publicações por 37 anos. Então, aí já vai um pouco para a área dos livros, da leitura, do ensino. Minha mãe foi diretora de escola por mais de 15 anos também. Então, tem toda uma influência aí de estar nessa área de ensino, né? E de empreendedorismo, porque queira ou não ter mesmo que o comércio seja de publicações em revistas, ele é um comércio, né? E é isso. E aí eu fui para Assis, fiz a universidade lá de letras, caí meio de... Pera, que língua eu vou fazer? Porque o esquema lá é diferente, né? Você não chega sabendo o que você vai fazer, você escolhe a língua estrangeira depois, o que eu acho genial, né? Porque você vai conhecendo um pouco de tudo. Saí de lá, depois fui fazendo as especializações, então, revisão de texto primeiro, que era o meu sonho de vida, queria trabalhar caçando o erro ortográfico das pessoas. Porque era uma profissão que existia, depois acabou que foi caindo, porque agora todo mundo tem acesso a muita coisa, mas ainda a Thaís publicou livro, sabe como é que é. Tem que ter a revisão de texto, então eu sou especialista em revisão de texto, depois a gente fez uma especialização na Unicentro para mídias da educação, que na época era usar rádio e televisão. Era o mais tecnológico. E você sabe que me ajudou... TV escola. E você só tem 30 aí? Não, imagina, 18. De carteira assinada. 35 ans, né? Vai lá procurar o que é 35 ans. Não, 35 anos. Pois é. 35 anos. E aí, depois ainda fiz uma especialização em metodologia do ensino do francês e estou terminando agora, se tudo der certo, o mestrado em literatura na UEL. Porque uma coisa vai puxando a outra. E depois... É um bichinho que pica. Mas eu digo pra minha mãe, eu falei, matriculou na nossa época, era matriculado aos 5, 6 anos. Hoje, com 2 anos, eles estão nas escolas, né? Mas eu falo, matriculou aos 6 anos, não sai nunca mais. Né? A gente tá sempre
buscando um curso, o outro, e professor, então... Não se fala. Então é por aí. Então, sou professora. Vamos falar um pouquinho mais específico dos negócios de Uhum. vocês, né? Porque a gente sempre gosta de dizer isso, falar desse Você S.A. Aqui nós temos 2 profissionais que são autônomas e que são marcas. Sim. Então, existem 2 marcas aqui. Vamos entender isso, Tami. Você tem uma empresa de consultoria na área de qualidade, e aí eu vou falar de uma forma mais genérica e você vai ajustando, certo? Essa empresa hoje, você atua em que região? Como que funciona? É possível fazer o trabalho remoto? É só presencial? Então, como que o seu negócio se apresenta hoje? Eu tenho uma empresa de consultoria, né? E o meu trabalho principal hoje é voltado para o PBQP, né? Que é a gestão da qualidade, a ISO 9001, que é mais conhecida, Uhum, né? uhum. Mas voltada para a construção civil. Então, eu presto serviço para outras certificadoras, né? Certificadoras que são em vários lugares, existem várias certificadoras, né? Eu presto esse serviço e eu audito as empresas da região. Então, tem várias empresas que, né, fizeram ou já fazem essa implantação, tem isso rodando nas empresas e eu faço o papel de fiscalização. Fiscalização. Então, eu audito essas empresas para ver se eles estão conforme todas as normas, né? Porque tem várias normativas que a gente precisa seguir, regimento. Só que nisso que eu comecei com uma auditoria, eu não posso auditar clientes que eu prestei esse tipo de serviço. Uhum. Então, quando eu fui para a consultoria, já tinha, assim, muita gente que eu não conseguia Entendi. atender. Porque já tinha Isso, porque eu atendido já como tinha cliente. um vínculo, né, como auditora, Sim. né? Então, eu tenho alguns clientes de consultoria, mas são mais clientes que eu nunca auditei porque estão começando agora, né? Porque aqui na região, boa parte, né, do Paraná, Curitiba nem tanto, Curitiba, Ponta Grossa, porque eles têm auditores mais próximos, né? Mas Londrina, Maringá, Cascavel, Toledo, Moarama, toda essa região, normalmente, para essas certificadoras que eu trabalho, eu normalmente atendo. Então, eu presto essas consultorias, mas normalmente hoje em dia está sendo mais para empresas que estão começando, porque boa parte das que já tem, eu já atendi participou, de alguma já participou. forma. E era presencial inicialmente, mas esse ano eu comecei a atender online também. Eu vi uma facilidade, inclusive fechei um contrato mês passado aqui no Arred, né? Eu aluguei uma salinha aqui, fiz toda uma reunião de energia que vibra aqui. apresentação, porque É pra isso. porque normalmente eu vou até as empresas para conversar com eles, porque normalmente eles já têm, né, essa sede. Mas como era numa cidade um pouco mais longe, né, então eu aluguei uma salinha aqui, e aí eles vieram, a gente conversou e a gente está fazendo em formato Híbrido. isso. Ótimo. Então, Maravilha. provavelmente vai ter algum momento onde eu vou conhecer as obras, né, uma ou outra ali, mas a grande maioria está sendo de forma remota. Então é uma atuação que permite o híbrido, né? O presencial, Sim. né? O remoto, não só por conta da pandemia, mas dá para ver que é totalmente possível manter essa atuação. Quando necessário, Sim. vai a campo, né? Mas os encontros, as reuniões, o atendimento, inclusive atendimentos de empresas e obras públicas e privadas. Na verdade, são para empresas que querem a certificação, Uhum. né? Então, se esse tipo de empresa, né, que é uma empresa, né, uma organização, quiser se certificar, pode sim, mas eu nunca, assim, encontrei até hoje nenhuma que tivesse esse interesse em certificar, Uhum. né? Mas funcionaria, né? A lógica A mesma modalidade. é a mesma. E uma coisa interessante que você falou foi a questão da pandemia, porque eu fazia todo o meu trabalho de auditoria presencial, né? A gente ia de forma presencial. E aí, quando veio a pandemia, o Inmetro, ele permitiu com que a gente fizesse de forma remota. Então, mesmo as obras, a gente conseguiu fazer por meio de foto, por meio de videochamada. Então,
facilitou ainda mais. Otimiza tempo, reduz custo. Exatamente, porque era custoso, porque todas as despesas são por conta do cliente. Então, você vai, às vezes, pega um avião, hotel, todas as refeições. Então, isso diminui, ajuda a empresa, porque não tem esses custos, né? Porque teria um custo de deslocamento. E também me ajuda, porque o tempo que eu demando só em deslocamento, às vezes, é mais tempo do que eu passo na empresa em si. Vamos falar de onde o calo aperta agora, então? Aproveitar que tá com a Tami aqui. Na sequência, qual que é, para você, né, o maior desafio, os maiores desafios de atuação do teu segmento ou do tempo de atuação? Desde tudo, comparado à concorrência ou, né, o serviço mesmo propriamente dito, essas dificuldades suas, independentemente de pandemia ou não, para você, né, nesse tempo de experiência já de atuação, onde você acha que o calo mais aperta? Quais são os maiores desafios da sua atuação? Bom, da atuação na parte de consultoria, seria as empresas realmente entenderem a importância da gestão, sabe? Porque tem muita empresa que preenche papel, sabe? Que parece que tem uma preparação para uma auditoria, sabe que vai ser fiscalizado e preenche coisas porque precisa fazer. Então, um dos problemas que eu acho que é um dos maiores da minha consultoria não, né, como na área em geral, é que é uma exigência de alguns bancos para poder financiar. Então, muita gente não faz porque quer. As pessoas fazem porque é obrigado, porque precisa. Então, como eles precisam desse certificado, eles acabam fazendo só porque precisa e não entenderam a real importância e os benefícios que isso vai trazer. Porque, pensa, uma multinacional, ela não tem um sistema de gestão porque ela é obrigada. Né? Ela tem uma organização porque tem que agregar para a empresa. A empresa precisa ter planejamento estratégico, precisa medir, né? A gente não consegue gerenciar o que a gente não consegue medir. Não tem como a gente crescer uma empresa sem ter processo bem definido, sem a gente conseguir melhorar o nosso treinamento. Então, tudo isso tem que agregar para a empresa. E a maior dificuldade hoje é que as empresas elas fazem por obrigação, acabam fazendo, né, de qualquer jeito, preenche papel, então é muita burocracia, um pouco desnecessária. Eles veem como mais uma fiscalização do que como alguma coisa que roda independente de um auditor ir lá olhar. Acabam vendo como um mal necessário. Mas acabam não tirando proveito do que deveriam. Exato. Deixa eu entender uma questão aqui, voltando para a Michela, do seguinte. Algumas vezes eu ouvi você falando sobre algumas questões relacionadas à língua francesa, que é assim, é língua para quem é mais chique, ou só serve para se a pessoa for viajar. Né? Então, existe ainda alguns mitos que circulam. Isso diferente do inglês, por exemplo, que é meio que já está pacificado. Você precisa aprender a falar inglês enfim. Porque tem que. Né? Como um mal necessário. Mas eu queria entender o seguinte. Estando aqui em Apucarana, né, uma cidade menor, uma cidade de interior, o quanto que você vê que isso já está sendo desmistificado? E hoje, quem são as pessoas, se é que existe um público-alvo mais específico que procura o seu negócio? Olha, sabe que quando o Moisés fez a pergunta para a Tami, foi essa resposta que me veio à cabeça. O difícil é que as pessoas vejam que o francês não é intouchable, ele não é intocável, né? Porque o pessoal tem essa ideia de, primeiro, nossa, francês é muito chique e difícil. É só uma língua para quem quer fazer turismo. É só porque você tem condições de um viajar. pouco mais snob, aí você vai fazer francês, né? Tem essa ideia, inclusive a palavra snob veio do francês, né? Mas enfim. Então a ideia, essa coisa, Thaís, realmente, né? Existe ainda, ela realmente existe. Aqui em Apucarana, às vezes, eu vejo que tem épocas. Então, tem época que, por exemplo, sai uma série que tem alguma coisa com França. Aí vem um público aleatório. Mas quem mais procura a gente daqui é o pessoal que vai viajar ou que já sabe inglês e quer complementar e etc. Porém, tem todo um outro quesito, outro público, que é o público universitário,
Que com a globalização ali, com a universalização das universidades, eles começaram a ver que não basta para aquilo que você quer, ou não é que não basta, não limita o inglês. Então, o pessoal acha que com o inglês tá tudo bem, né? E às vezes tá, mas por muitas vezes, como eu disse já no TFPR, e isso não é só o TFPR, é o EM Federal do Paraná, que tem muitas portas relacionadas com a França. E eu tô dizendo França porque é o país francófono que a galera mais pensa na hora que fala. Ah, eu falo francês, pessoal faz a referência. Mas tem o Canadá e tem também a África, o continente inteiro, e que tem projetos muito bacanas lá, principalmente para a parte de área médica, por exemplo, porque é um continente que demanda. Então, a gente começou a puxar esse público pra gente. Olha, não basta você ter um score bacana na universidade, não basta você ter o estágio X ou Y. Se você não falar francês, você não vai pegar a bolsa X. A gente começou por isso. Né? O pessoal do DCE, da UTFPR, veio quase que implorando. Dê aula de francês pra gente, porque a gente tá perdendo bolsas e oportunidades de estudar por causa disso. Nisso veio o gatilho. E aí, o que a gente vê hoje em dia é essa coisa da gente tentar mostrar para as pessoas que tem muita coisa que a gente usa no Brasil, músicas que a gente ouve, filmes que a gente assiste, expressões que a gente usa e costumes que vieram de costumes francófonos. E aí, a partir disso, você vai começando de, peraí, talvez o francês seja para você também e você não se tocou ainda. Além do que abrir aquela ideia de quanto mais conhecimento você tem, mais portas vão ser abertas para você. Então, já aconteceu algumas vezes, algumas, assim, várias, quando eu dava aula na escola pública de francês, pelo CELEM, de pais de aluno me perguntarem, mas para que ela vai estudar francês? Aí eu sempre dizia assim, o senhor tem um tempinho? Senta aqui que eu tenho muita coisa para te falar. E era essa ideia de como que isso pode expandir o conhecimento e expandir a vontade, né? Mas se a gente for falar de utilidade, que é a parte exata, né, do aprendizado de línguas, que é como o inglês, não tem jeito, tem que saber inglês, né? Mas acesso a mestrado e doutorado, por exemplo. O pessoal, às vezes eu pego, eu quero viver uma vida acadêmica, mas não tem noção de que precisa ter uma língua estrangeira, que vai ter que passar por um teste de proficiência e que o francês depois do inglês, é a língua mais aceita. Então, e é frustrante, eu vivi uma frustração e ainda está na minha lista de coisas que eu preciso fazer, aprender o francês. Como seu papai, né? Que Exato, fala francês meu muito pai foi aluno da Verdade. e ele resgatou, porque na realidade, na infância dele, o francês era ensinado para as crianças na escola. Isso, então, ele tinha uma recordação até maravilhosa. Né, eu fico perguntando para minha mãe, que teve aula também, que método essas professoras usavam. Porque você acha que era meio na pancada mesmo. Eu falei, acho que agora não vai combinar mais. Mas é porque a galera que aprendeu no ensino básico sabe até hoje. Pode ser que tenha memorizado, pode ser. Mas foi uma técnica que funcionou. Talvez hoje não seja com a mesma intenção na época de Orlando na escola. Sim. Mas a língua é a mesma. Completamente. Né? Mas a base é a mesma. As técnicas mudam, mas a base é a mesma. Tu estava contando da minha frustração, porque ficou na minha lista isso, né? Quando eu fui fazer o estágio de doutoramento na Universidade do Porto, Portugal fala muito francês. Muito. Então, assim, eu ouvia nos corredores da universidade muito mais francês do que inglês. Completamente. Sem dúvida. E, como eu venho ali da linguística, né, a Sorbonne é uma das... meu Deus, né? Um berço de grandes autores. E a minha orientadora lá, ela tinha uma ligação muito estreita com a galera, né? Com o clã dela da Sorbonne. E a gente estava conversando, ela, Thaís, estou indo para o congresso a semana que vem e tal, vamos comigo, você pode apresentar. Aí ela falou uma frase, que aquela frase me marcou, porque ela disse assim pra mim, você naturalmente fala francês. Se ela deve estar esperando a Thaís até hoje lá, ela saiu da frente dela. Se você naturalmente fala francês. Eu disse, não. Não, bien sûr que não. Não. E eu não, né, ela disse, o congresso não seria falado em inglês, o congresso seria em francês. E eu não fui ao congresso. Então, assim, essa frustração ficou, porque realmente foi uma grande oportunidade que eu perdi
dia ali por não ter tido em nenhum momento contato com a língua. Se minimamente eu tivesse o contato com a língua, eu teria encarado. Sim. Mas eu realmente ia passar, assim, não tinha a menor chance. Então, entendo bem essa questão aí da gente perder oportunidades, né? E eu costumo fazer propaganda para universitários, porque abre portas de um jeito que o pessoal não imagina. É gigante. Que é do fato, por exemplo, de você, mas eu não vou viajar, eu não vou estudar fora, rarará. Mas o material que você vai usar, querido, uma hora você vai esbarrar com o autor francês. Eu tive que digitar, eu digitava a bendita da revista lá, que era só em francês, Sim. digitava no Google Tradutor, Imagina, pro Google Tradutor me dizer o que Ai. que é, que eu, isso em 2013. Aliás, alunos, não sigam essa proposta Pelo da amor de Thaís, Deus, tá? é Por horrível, favor. vinha tudo errado. Até porque a base de dados do Google, eu sempre falo, a base de dados do Google, ela, claro, ela vai mudando, mas inicialmente ela é em inglês. Então, o que o Google faz? Ele joga o português pro inglês, do inglês pro francês. E muitas vezes isso Meu, dá ruído, tudo né? errado. Mas muitos. Inclusive, eu falo assim, não usa o Google Tradutor. Quer estar na dúvida, vai num outro tradutor que a gente usa lá, ou joga no Google Imagens, porque daí você trabalha com a memória visual. Mas abre portas, assim, que às vezes a gente não imagina, né? Você fala assim, por que você acha que você não vai viajar? Por E é quê, né? importante que você tem que estar preparado para uma oportunidade. Sim. Porque quando chegar a oportunidade, você não vai ter um momento para se preparar. Não. Né? Não é- Ela não vai avisar. acontecer, você tem que estar preparado. Tami, o que mais acontece comigo, o pessoal da UTF, aliás, pessoal da UTF, atenção. Eles têm que cumprir vários requisitos para fazer dupla diplomação, por exemplo, ou fazer estágio na França, porque tem muita bolsa. Tem muita bolsa. Quem leva? O pessoal de Curitiba, Uhum. porque tem francês lá, né? Eu acho que o pessoal da UTF aqui tá mexendo os pauzinhos para trazer alguma coisa para cá. Mas já é uma demanda que existe. E aí, o que aconteceu? Eu pensei, professora, eu tenho todos os requisitos. A inscrição para a bolsa é até o mês que vem. Eu consigo fazer, se eu fizer aula todos os dias, eu consigo um nível B1? Aí eu fico assim... Com a mesma cara que a Thaís ficou na frente da professora dela. lá, né? Exatamente. Você naturalmente não vai Bien conseguir. sûr que não, mon cher. Eu até lixo a unha, assim. Mas o que acontece? O pessoal acha que é você assinando o documento lá e te garante o francês. E não é. Você tem que passar por teste de proficiência, que são validados pelo governo francês, ou algum outro que seja pelo Canadá. Não sei, mas um teste vai existir. Ainda que seja fazer uma entrevista na universidade, ela não vai ser em inglês. Não O vai sol ser. pode até nascer pra todo mundo, mas... Os preparados Vamos é preparar, que vão né? pra França. Se não- Não, mas eu tô falando França por hábito, né? Mas Sim. até aqui, né? Na vida nossa, se você sabe o francês, para quem tá na área acadêmica, ou que Sim. quer entrar, ou que quer, assim, estudar um pouquinho mais, já passa pelas nossas mãos profissionais de todas as áreas. Sim. Eu fui fazer não sei o quê, e aí o livro era em francês. Aí o autor era francês. Aí eu falei, então, vamos ler em francês, então, porque é isso que a galera quer hoje, né? Não quer ler a tradução do livro, necessariamente. Ou quer, mas quer saber um pouquinho mais. Bom, resumindo, até dá pra dizer, então, que o calo aperta na tua atuação com relação a desmistificar o real, ou os E tem reais outra coisa. usos, né, Sim. e importâncias, e... Moisés, Que e a é muito língua tem, engraçado que geralmente as pessoas acham que é muito caro, muito inacessível e muito intouchable mesmo, de intocável mesmo. O pessoal realmente acha isso. Ontem, uma pessoa falou isso pra mim. Poxa, se eu soubesse que era uma mensalidade acessível, eu tinha feito. Antes, né? Se matriculou ontem, mas tinha feito antes, porque achava que era extremamente caro. Porque tem isso, quanto menor a oferta, Sim. o preço sobe. Então, se temos menos professores de francês, em teoria, o preço é maior. Mas o preço não é o empecilho, por enquanto. O empecilho é o pessoal não saber por que vou fazer francês. Porque eu acho que hoje tem essa ideia de preciso ver utilidade naquela coisa, né? Se eu não vejo a utilidade, eu não vou atrás de você. Então, é assim, por que vou fazer francês? Como se... Então, esse é o calo. Porque daí o pessoal fala, vamos escalonar, né? Ou escalar, né? Eles falam, meu Deus, eu preciso... Você precisa trabalhar a mente das pessoas para dizer, olha... E tem outra, difícil. Inglês é difícil para quem fala português. A gente nunca parou para pensar nisso. Francês é igual. Talvez por isso a professora tenha deduzido. Naturalmente você fala. Porque a frase que eu mais... Francês é mais fácil do que inglês quando você não conhece os dois. Os radicais É muito são mais fácil de próximos. entender. Não, é igual. A pessoa fala, Mas não, mas... é mesmo, é muito mais fácil. Olha, Porque eu já fui aluna já da foi Michela. Aí dava Vou um voltar. apartamento, né, também nessa época. Mas é isso, eu acho que a frase que eu mais falo nas aulas é:
Se você fala português, você fala francês. Legal. É isso. Vamos falar um pouquinho de diferenciais? Isso, Eu acho que essa acho importante a gente, principalmente, eu vou resgatar a fala da Tami, né? Quando você diz, uma dificuldade é conscientizar a empresa de que quando eu implanto algo nessa linha, ela tem muitos outros benefícios, além da certificação pela certificação, que vai abrir portas, né, para outras questões. Como que você avalia hoje os diferenciais da sua entrega? Então, assim, quais são os principais ganhos, né, que a empresa vai ter e o porquê que contratar a Tami é mais interessante? Pensando em diferencial, eu acho que o principal é eu já ter estado do outro lado. Então, eu já fui aquela pessoa que se matava, que preenchia muita coisa, que não entendia. Então, eu não tenho a visão só de auditora, indo lá fiscalizar, olhando só a teoria, só que na norma o papel aceita tudo e é só cobrar. E também não só na forma de consultora, onde eu oriento as empresas. Eu já estive no lugar dessas empresas, já fiz muita coisa que hoje, né, eu consigo ver, né, o quanto se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, o quanto isso seria diferente. Por quê? Porque eu já sofri todo esse processo que todo mundo não, né, mas o que muita gente acha que, isso aqui é uma burocracia, eu também achava. Porque eu também sentia isso, porque eu não tive orientação que me fizesse enxergar de outra forma. Então, acho que o principal diferencial é já ter estado nesse outro lugar, já ter passado pelas dificuldades que eu vejo que os meus clientes passam, e hoje eu consigo entender. Na verdade, eu já tinha saído da construtora, que eu trabalhei 10 anos, então, assim, eu sabia muito bem, tanto que virei auditora, mas mesmo sabendo norma, teoria, até a prática, saber tudo, só quando eu comecei a fazer uma faculdade de administração que eu entendi os conceitos por trás de uma normativa. Certo. Então, por exemplo, na norma, a gente tem um item bem simplesinho que fala de comunicação. Né? Ano passado fiz um curso... Foi ano passado? Foi ano passado, né? Ano passado fiz um curso inteiro de comunicação com a Thaís. Então, assim, a norma ela não exige muito, mas ela tem ali algumas coisas que têm um propósito muito maior. E não é atender um requisito de uma norma, é entender a base. Então, tanto, né, com a Thaís, quanto na faculdade de administração, eu comecei a entender desde matérias de psicologia organizacional, algumas matérias que eu não achei que ia haver tanta ligação, mas eu fui vendo que, né, boa parte do curso de administração é uma organização em formato de norma. Então, eu consegui entender o que está por trás. Né? Então, eu tinha só uma visão, né, de normativa, precisa exigir isso e aquilo. Então, eu mudei um pouco a minha abordagem e comecei a explicar o porquê. Né? Então, não sei se todo mundo conhece, mas tem o Simon Sinek, que a Thaís, né, ela fala bastante. Muito. Sim. Mas... Porque você faz o que você faz. Exatamente. Não para cumprir uma tabela. Então, eu montei um curso que explica, né? Inclusive, eu trago o vídeo do Simon, passo, explico, e todo o meu curso ele foi estruturado porque a norma ela te diz o que fazer, né? Que era onde todo mundo estava indo. Cursos de interpretação da norma, entenda o que a norma está te pedindo. Então, eu fiz o contrário, né? Utilizando aquela metodologia, eu fiz um curso que começasse no porquê. Antes de você fazer qualquer coisa, você vai entender por que isso vai agregar, né? Perfeito. Entender o real motivo do que isso vai agregar para sua empresa. Depois você vai para o como. Como que eu vou fazer isso? Que tipo de formulário? Que ferramentas? É físico? É digital? Né? A qualidade tem várias ferramentas. E aí só depois você vai entender o que a norma pede. Então tá. Então, com base em tudo isso, aí agora eu vou criar uma gestão que esteja atendendo, né? Então, acho que esse é o ponto principal. Perfeito. Muito bom. Tá muito claro. Né? Tá aí o diferencial. E a Michela? E o francês? Então, agora eu não vou falar como Michela, tá? Vou falar como François Pierre Rouge. Aí sim, a escola, Que não a marca. é só
francês, né? A gente já mudou, a gente falou, é mais que É francês. mais francês. É porque a gente é mesmo, Por né? quê? A gente Por sente, que né? tem que colar na Pierre Rouge Porque, ter sucesso? Qual é o diferencial? O diferencial, Moisés, mon cher, é que a gente virou uma comunidade mesmo. Então, a gente diz que é mais que francês, porque a gente não é só aprender a língua francesa. Ela é, talvez, também essa coisa, né? Como vamos fazer? Mas o porquê de estar lá é porque quer saber mais sobre cultura, literatura, mais sobre sociedade, sobre um pouquinho de política, sobre contextos. Cola aqui um pouquinho, vem aqui ter uma aula para você entender, né? E mais do que isso, porque a gente trabalha com contexto, mais do que isso não é seguir um livro com um método pré-determinado. É olhar, tá, a gente vai usar esse material, tá bom, Moisés? Mas quem você é? Essas perguntas que a gente está respondendo agora é a pergunta que eu faço pro pessoal e que os professores que estão trabalhando com a gente agora são encaminhados para fazer para os alunos também, beleza, você tem quantos anos, o que você faz? E aí, geralmente, a primeira aula sempre je m'appelle Michela, j'ai 35 ans, je suis professeur, e aí, que é o que o meu nome, minha idade, o que eu sou profissionalmente. E aí, a última pergunta eu já sempre falo assim, j'aime manger la pizza, et vous? Então, eu gosto de comer pizza, e você? Nisso, eu vou anotando o que a pessoa disse, o que ela gosta, o que não. Então, a ideia é olhar para o aluno, ainda que seja uma comunidade grande ou não, de forma que uma aula vai chegar naquilo que você gosta. Então, o francês acaba entrando na sua vida que você não percebe, e ele tá lá. Né? Então, não é cumprir um livro, vamos dar check, 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 check aqui em matérias. Então, o francês Pierre Rouge é mais do que francês, porque é isso, a gente virou uma comunidade que se você entrar, você não vai querer sair tão logo, garanto, assim, prometo francês em 6 meses. Não, de jeito nenhum, não prometo francês em 6 meses, mas eu prometo que você vai ser muito feliz aqui, no sentido de que a gente vai te dar a atenção, não é individualizada, a gente tem turmas, porém, a gente te enxerga. Então, é uma comunidade, a gente aprendemos na rede, né? Mas virou uma comunidade, né? Então, a gente fala, eu sou aluno da Français Pierre Rouge. Tem vantagem, a gente virou quase um clube de vantagens, inclusive aqui na cidade, é desconto aqui, diminui não sei o que aqui, reduziu ali, tem aula de graça não sei onde, porque a ideia é essa, é ser mais que francês, porque a gente vai tratar, além de não só de língua, de todo um contexto, a gente vai trazer você pro mundo, nosso mundo, e a gente vai entrar no seu também, portanto, passa todos os limites do que a gente considera escola tradicional de língua. Isso é muito legal, né? Porque tá aí, diferenciais, né? Tá aí por que, né? O custo-benefício, por que escolher. E aí, interessante, tocou num ponto sobre parceria, Sim. né? E é sempre bom, a gente lembra muito disso, né? Porque parceria é uma relação de ganha-ganha, né? A Thaís insiste muito nisso, a gente insiste muito nisso. Senão não dura. Senão não dura, e por mais que a gente fala da parte poética das coisas, né? Da comunidade, da experiência, do bom convívio, do bom relacionamento, mas para todo mundo, no fim do mês, alguns boletos chegam, né? E a gente não tá aqui à toa. O ArredPass não foi criado apenas para, né? Pelos lindos olhos de ninguém que tá aqui dentro. Isso é muito bom, isso agrega o relacionamento, mas óbvio que nós estamos falando de empreendedorismo, de negócio fechado, de proposta, de comércio, né, de, enfim, se estabelecer profissionalmente. E essa é uma das coisas que a gente quer fazer, que a gente faz aqui no Arred, que a gente faz no ArredPass, e nesse momento a gente quer até isso, né, se a gente estivesse nesse momento agora com um cliente, na frente da Tami, né, por exemplo, fazendo uma reunião de prospecção, uma reunião de apresentação de proposta, de orçamento, se tivesse uma única chance, né, de vir aqui e conversar com o cliente olho no olho, em poucos minutos, o que você falaria para ele? Dentro desses diferenciais, dentro dessa proposta, dentro disso que você explicou que é realmente o teu diferencial que vai fazer você fazer talvez melhor que outros que façam pela experiência, pelo tempo, pelas suas entregas, mas o que você falaria nesse momento se eu tivesse para contratar ou se tivesse algum prospect aqui na sua frente, olho no olho, para contratar o teu serviço? Bom, eu acho que se um profissional ele tem uma dificuldade de tempo, não conseguir gerir bem as prioridades, processos bagunçados, não saber exatamente como cobrar, quanto tempo ele demora em cada atividade, ele tem dificuldade porque ele não consegue
delegar né, as atividades, não consegue treinar muito bem, porque não tem processos bem definidos, se perde em reuniões, se perde em prazos, né? Então, qualquer profissional das áreas, né, de engenharia, arquitetura, que sintam dificuldade com gestão, né? Então, a gente fala de, lógico, grandes construtoras, porque a gente também atende o PBQP, que é uma certificação completa, mas o profissional que sente essa dificuldade porque não consegue se organizar no dia a dia, né? Não usando a palavra gestão, mas organizar mesmo as atividades do dia a dia, se perde, não tem formulário, sabe? Quando você não tem um processo bem definido, então, né? Seria o seu caso, você cliente, né? Entre em contato, porque eu tenho a solução, né? Então, eu realmente tenho experiência nesse processo de entender, né, como funcionam grandes empresas, o que funciona, o que não funciona. Se você sente, né, como profissional da engenharia e da arquitetura, que, né, será que eu deveria ter feito um contrato assim, assado? Quais são as dores, problemas de obra? Quantos profissionais que acabam não tendo problemas, né? Porque na construção civil uma outra dor é que as obras acabam, mas não acaba. Né? Porque por anos você é responsável por isso. E aí tem todas as assistências técnicas. Às vezes você vai fazer um projeto, mas o cliente não vai executar o projeto agora. E ele vai executar lá na frente, sabe? Não ter uma comunicação clara com o cliente, deixar tudo muito bem, né, documentado. Então, se, né, um profissional sente que tem essas dificuldades, né, desde dificuldades maiores de gestão de pessoas ou de processos, né, então tem uma coisa que eu sei fazer é organizar. Por acaso em ordem. Exatamente. Muito bom, muito bom. E a Michela, né? Nós queremos saber. Tá aqui. Eu vou apelar, tá? Mas é que assim, ó, se você quiser se apaixonar, vem pra France Pierre Rouge. Mas não é uma paixão aleatória, é uma paixão com propósito, né? Porque a gente a gente tenta fazer de um jeito e a gente consegue que o aluno enxergue muitas possibilidades depois que ele entra para fazer aula. Ele consegue ver muito. Então, se você quer expandir não só horizontes profissionais, nem só de estudo, mas de pensamento mesmo, expandir acessos e se apaixonar, porque daí fica mais gostoso, né? Então, a gente vai fazendo de um jeito de que a pessoa, quando ela vê, ela está envolvida. Não à toa a gente vira amigo dos alunos, e não é só dos alunos presenciais, né, Tami? É de alunos online também. A gente cria vínculos, então a ideia é essa. Então, na France Pierre Rouge, a gente faz você se apaixonar, porque uma das dificuldades de aprender língua é essa. Eu tô traumatizado por causa do professor lá da escola. Eu não sei, eu sou bloqueada para línguas. Então, muita gente chega com esse discurso. Muita gente. E a gente vê que é real. O pessoal tem muito medo. Então, às vezes, a frase é simples, ele olha, e ele reconheceu, eu sei que ele reconheceu, e ele fala, não sei. Aí eu fico, você que sabe. Porque ele sabe. Eu falei, fala o que você acha. Se estiver errado, não tem problema. Então, é essa quebra. É o que a gente faz lá. A gente faz você se apaixonar, não só pelo francês, mas por essa expansão aí, de ter sede de conhecimento. É assim que a gente trabalha. Né? Muito bom. Muito bom. Bom demais. Vamos pro nosso fechamento aqui. Tá, a gente tá... Nossa, eu tô com... Minha franja não tá me ajudando. Aqui, peraí. Tá? Deixa eu ver. Agora foi. A gente deixou aqui uma oportunidade também para ter algo marcante. Eu acho até que a Michela já trouxe um pouco isso, né? E até a Tami na fala delas, mas se vocês quiserem sintetizar e traduzir essa entrega de vocês aí, tentar fazer isso em uma frase para a gente ter um corte bem especial. Aquele momento mais biscoitado que vai ter nas redes sociais nesse momento. Com paixão, com amor, com entrega, fica tranquilo que eu vou pôr a casa em ordem, o teu processo vai acontecer. Resumiria em quê, de repente, numa frase, algumas palavras, em que tipo de olhar?
Na Français Pied Rouge é que tá lá no Instagram mesmo, que é mais que francês. Muito mais que francês. Eu chego a ficar até, isso aí, vamos fazer francês, porque eu acredito muito nessa ideia. Entrega. Vocês entregam É, isso, né? sim. A comunidade, ela entrega isso. A gente percebe isso aqui. São 4 anos no Arred e a gente percebe pessoas que passaram aqui conosco lá no início e que não estão fisicamente conosco, mas às vezes a gente coloca uma publicação, né, no Instagram e a pessoa vibra junto porque a pessoa está na nossa comunidade, né? Tá conosco e essa entrega é muito verdadeira. Então é isso. E sem contar que é assim, né? Ai, quero voltar, né? É sempre eu quero voltar, quero estar de novo. E com certeza na rádio acontece isso também, né? Então, a ideia é essa. Muito mais que francês. Tudo bem. Cami, alguma mensagem final? Eu não sei se eu vou conseguir sintetizar em uma frase, né? Mas, o recado que eu queria passar é para os profissionais de engenharia, de arquitetura, se vocês sentem uma dificuldade, né? Se sente perdido, não sabe muito bem se organizar, fazer a gestão da sua empresa, tem jeito nisso. Porque a gente não consegue ter uma empresa se a gente não alinhar a estratégia, né? Para onde que a sua empresa está indo, mesmo que você seja autônoma, né? Profissional liberal que seja, mas assim, para onde que você quer ir? Você vai estar só, né, trabalhando, esperando os clientes chegarem? Cadê a estratégia? Cadê vontade de crescer, de criar equipe, né? Então, eu preciso ter um norte, um foco, né? E essa gestão, ela passa por tudo isso. Eu sempre digo que a gestão da qualidade é uma organização de todas as gestões, né? Porque tem gestão de planejamento, de aquisição, de planejamento da obra, pessoas. Então, a gente vai em planejamento estratégico. Então, ela organiza muito conceito de administração que, né, para qualquer empresa, isso é imprescindível. E principalmente vindo de alguém, eu acho que essa é uma questão muito importante do teu posicionamento, que esteve do outro lado, né? E que já vivenciou as dores de quem faz por fazer, porque não tinha sido direcionado do porquê estava fazendo. Acho isso aí fantástico, porque é um olhar totalmente diferente. Né? Acho que é isso, então. Né? É a famosa frase clássica. Tudo menos isso. Tudo menos isso. Tudo menos isso. Quero agradecer demais, Michela e a Tami. Dizer que o Arred é isso. O Arred PES é isso também. Conectar, de repente, uma engenheira de gestão, né, de qualidade, de processos a uma professora, empresária, empreendedora do francês. E que, inclusive, vão ter projetos fora daqui, gente. Aguardem, né? porque é o principal junto. propósito, né, do Arred, de conectar, promover, potencializar pessoas, ideias, negócios, experiências, conectando profissionais que talvez nunca se encontrariam, né, numa mesa de negócios se não fosse por um propósito comum, que é o propósito do Arred. Então, agradecer demais a Tami, a Michela, a todos os outros participantes. Dizer para quem tiver interesse, né, também ter a sua marca, o seu negócio conectado, potencializado, que venha ser a Arred PES com a gente, porque com certeza absoluta, quanto mais conexões a gente fizer, mais o nosso propósito está sendo realizado e mais pessoas a gente consegue emaranhar na nossa cadeia, na nossa rede, na nossa comunidade aqui de conexão de negócios. Muito obrigado, até uma próxima. Convidar para continuar acompanhando com a gente, né, os próximos episódios. Aqueles que pensaram agora, né, mas como é que eu faço para sentar aqui com o Moisés e com a Thaís para falar da minha marca, para apresentar o meu negócio? Vem pra Arred, gente, tá? Procura a gente, entra em contato, chama aqui. Você pode vir aqui também no nosso podcast, falar um pouco do seu negócio, falar dos seus diferenciais, fazer seu momento biscoito, tudo isso e muito mais. Valeu! Até uma próxima. Merci beaucoup.